Olá, pessoal. Continuando o tema da última aula, a gente começou a falar sobre arranjo e combinação e agora a gente precisa fazer alguns exercícios para ir treinando e ganhar uma desenvoltura em como fazer isso aqui. Trouxe alguns probleminhas para vocês. Olha esse primeiro, ó. De quantas maneiras podemos escolher o presidente, vice-presidente e tesoureiro do Grêmio Estudantil em um universo com 6 candidatos? Então, eu tenho 6 candidatos, dentre os quais eu preciso escolher 3, que vão ser o presidente, o vice-presidente e o tesoureiro de um Grêmio Estudantil. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, de maneira bem simples, é que esse é um problema em que nós temos que fazer 3 escolhas. Eu vou falar que essas escolhas são assim: o primeiro que eu escolher vai ser o presidente, a ordem vocês podem escolher, hein? Vocês podem escolher. O segundo é o vice-presidente e o terceiro é o tesoureiro. Quando eu for fazer o sorteio do presidente, existem 6 candidatos disponíveis, então tem 6 maneiras de preencher essa casa. Lembrando que esse 6 não quer dizer que eu pus 6 pessoas lá. Eu pus uma só, mas eu tinha 6 candidatos. Eu tinha 6 candidatos e acabei de gastar uma, porque eu já escolhi o presidente nesse tempo. Agora eu vou para o segundo sorteio, eu vou escolher o vice-presidente. Como eu tinha 6 pessoas e já usei uma, sobraram 5 candidatos agora para cá. E quando eu for escolher o tesoureiro, eu vou ter agora 4 candidatos, porque cada vez que eu escolho um, eu vou gastando novos candidatos. O tipo de análise que eu preciso fazer agora, eu vou criar aqui uma seção de rascunho, é a ordem que eu escolhi esses 3 candidatos importa ou não importa? Pensando de outra forma, se eu pegar 3 candidatos arbitrariamente escolhidos, vou inventar o nome de 3 aqui. Se eu simplesmente mudar a posição deles ali dentro, mantém os 3, só troca a posição. Isso é suficiente para você ter que contar de novo, ou você olha e fala assim, dá na mesma como eles estão. Se você tiver que contar de novo, na verdade você já contou de novo, esse procedimento já conta com isso. A permutação está permitida. E aí não tem nada o que fazer, é só terminar a multiplicação. Se você não tiver que fazer de novo, aí você precisa fazer um processo a mais, porque trata-se de um problema de combinação. Vamos pensar. Suponha que dentre esses 6 candidatos, existem 3 ali dentro, que são os candidatos A, B e C. Se eu tiver escolhido os candidatos A, B e C nessa ordem, ou se eu tivesse escolhido os candidatos A, B e C nessa ordem, essa primeira situação e essa segunda situações são iguais ou são distintas? Dá na mesma falar que eu escolhi A, B, C ou falar que eu escolhi C, B, A? E a resposta é não, não dá na mesma. Escolher A, B, C é diferente de escolher C, B, A. Porque escolher A, B, C quer dizer que o A é presidente, o B é vice e o C é tesoureiro. E nessa configuração o presidente é o C, pronto, já ficou diferente. Então, se essas configurações são diferentes, é só fazer o princípio fundamental da contagem. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Existem 120 maneiras de fazer essa escolha. Por que a mudança de posição já está sendo considerada? Porque olha só, você concorda comigo quando eu coloquei 6 aqui? Eu estava dizendo que eu tinha 6 candidatos para uma primeira vaga? O problema já acabou, a gente está conversando agora um pouco mais sobre ele. Ó. Se eu tinha 6 candidatos para a primeira vaga, você concorda que um deles poderia ser escolhido, que era o A? Sem dúvida. Na hora que eu pulei para a segunda casa, passou a ser 5. Por que passou a ser 5? Porque eu falei, pode ser todo mundo menos quem já foi escolhido. Se o A já foi escolhido, então sobrou para mim o B, C, D, E e F. Aí vamos supor que o segundo que eu escolhi numa situação arbitrária foi o B. Aí vejam que na próxima casa passou a ser 4. Da onde vem esse 4? Eram 6 no começo. Como eu já usei 2, ó, eu já usei o A no primeiro, já usei o B no segundo, quando eu for para a última casa, já tem 2 usados, vão sobrar 4 candidatos, que são C, D, E e F. Aí vamos falar que eu escolhi o C. Essa é uma configuração possível. Agora vejam só que essa outra configuração aqui, a configuração CBA, também sai daqui, ó. Porque, voltando para o começo do problema, quando eu tenho 6 candidatos, vocês concordam que o primeiro poderia ter sido o C? Poderia. E aí, uma vez que eu escolhi o C, quando eu for olhar para a segunda casa, da onde vem o 5? É todo mundo menos o C. Ou seja, o A, o B, pulo o C, D, E e F. 5 candidatos. Vamos falar que eu escolhi agora aqui o B. E a última casa passa a ser 4, porque é todo mundo menos o C e o B, ou seja, pode ser o A. Tá vendo que nessa conta 6 vezes 5 vezes 4, você já está contando o caso ABC e o caso CBA simultaneamente, ou seja, fazer o princípio fundamental da contagem, você está permitindo que os elementos troquem de posição.
E nesse caso eu falei assim, eu quero permitir. Então é só fazer o princípio fundamental da contagem. Pela fórmula do arranjo, isso seria um A 6,3. Um arranjo de 6 elementos, dos quais eu escolho 3. Que o resultado é dado por 6 fatorial dividido por 6 menos 3 dá 3. 3 fatorial. Vamos terminar essa continha até para treinar, ó. Você tem que pegar o 6 fatorial e ir desmembrando ele até fazer aparecer o 3 fatorial. A gente já treinou isso um pouquinho no passado, ó. Então fica 6 vezes 5. Lembra, o 6 fatorial você vai multiplicar até 1. Vezes 4. Vezes... 4 ficou esquisito, mas vocês estão vendo que é um 4, né? Vezes 3. Opa! Já coincidiu o 3 de cima com o 3 de baixo, então não preciso escrever tudo mais, ó. Eu coloco agora 3 fatorial e embaixo 3 fatorial. Com isso, 3 fatorial cancela, olha que mágico. Sobrou pra gente, veja? 6 vezes 5 vezes 4, igual a conta lá de cima. Dá os mesmos 120. Tá claro, pessoal? Como que esse problema seria uma combinação? Muito simples. Se eu viesse aqui no enunciado e tirasse o nome dos cargos, falasse assim, de quantas maneiras eu posso formar uma comissão de 3 pessoas com esses 6, pronto, viraria uma combinação. Mas eu mostro depois como faz. Nesse outro exemplo aqui, eu já tenho uma combinação para a gente treinar. Ó. Olha o que foi dito. Sobre uma circunferência são marcados 9 pontos distintos. Quantos triângulos podem ser construídos com vértices nos 9 pontos distintos? Então vamos lá. Eu vou começar desenhando aqui, nem precisa, tá? Uma circunferência. Acho que a linha dela está um pouquinho fina, eu vou engrossar só um pouquinho. E aí, sobre essa circunferência, nós queremos marcar 9 pontos distintos. Ó. Um ponto aqui, nem precisa do desenho, mas só para facilitar a nossa vida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nem tão igualmente espaçados. E esses vão ser os pontos A, B, C, cansei. D, E, F, G, H, I. Esse aqui é o ponto I. Esse é o ponto H. Tudo bem? E aí os do meio ali a gente coloca o nome se precisar. Então eu tenho uma circunferência com 9 pontos distintos sobre ela. A pergunta é, quantos triângulos eu posso construir com vértices nesses 9 pontos? Ou seja, em 3 dos 9 pontos, porque é um triângulo, são só 3 vértices que eu vou escolher. Então eu preciso fazer 3 escolhas. Quem serão meus 9 vértices? Espera lá. Quaisquer 3 pontos que eu escolher, eu posso formar um triângulo? Quase. São quaisquer 3 pontos não colineares. 3 pontos em linha não faz triângulo. Mas aqui isso não tem problema. Por quê? Ele já dá uma circunferência para facilitar a nossa vida. Numa circunferência, você não tem 3 pontos alinhados, né? Você tem 3 pontos em circunferência. Nunca dá uma linha só. Então eu posso escolher 3 pontos arbitrariamente. Quando eu for escolher o primeiro ponto, que vai ser o primeiro vértice do meu triângulo, eu tenho 9 candidatos. Quando eu for escolher o segundo ponto, que vai ser o segundo vértice do meu triângulo, eu vou ter agora 8 candidatos, porque eu já gastei um, não posso escolher o mesmo vértice 2 vezes. E quando eu for escolher o terceiro ponto, eu vou ter 7 candidatos. Tá claro? Pronto. Essas são as maneiras de escolher os 3 pontos. Agora eu preciso pensar aqui num rascunho que eu vou criar de cá dessa vez, ó. Se a ordem que eu escolhi esses pontos importa ou não importa. Vamos pensar. Se eu formar o triângulo, vou até colocar um E aqui, ó, para ficar fácil de entender, ó. Se eu formar o triângulo escolhendo os pontos A, E, H. E se eu formar o triângulo escolhendo os pontos H, A, E, ó, são os mesmos pontos, eu só mudei a ordem. A pergunta é, esse triângulo aqui é igual ou é diferente desse triângulo aqui? O bacana de ter a figura é que a gente consegue fazer o desenho do triângulo para ver. Vejam só, triângulo AEH. Sai do A, liga até o e do E liga até o H. Se a gente terminar de fechar aqui, ó, eu vou ter o triângulo AEH. Esse é o desenho do triângulo que eu fiz. Agora eu vou apagar esse triângulo e vou formar o triângulo HAE. HA, perdi a ponta, E. Perdi de novo. Tá aqui, ó. Exatamente o mesmo triângulo. A ordem que você fala o nome dos vértices de um triângulo não faz diferença em que triângulo é esse. Dá exatamente o mesmo triângulo, ou seja, esses dois triângulos são iguais. A ordem dos elementos não
importa. Se a ordem não importa, eu preciso bloquear a permutação. Eu não estou escolhendo 3 vértices. 3 vértices podem permutar de 3 fatorial maneiras. É só dividir por 3 fatorial para você impedir que eles permutem. Porque se você deixar só o 9, 8, 7, você está deixando eles permutarem. E eu quero impedir que eles permutem. Aí essa conta aqui, para não ficar muito grande, o que a gente pode fazer é desmembrar o 3 fatorial lá de baixo. Ó. Em cima a gente vai ter 9 vezes 8 vezes 7. E embaixo você tem o 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial. E vejam que daqui a pouquinho eu vou parar de colocar esse 1 também, porque ele não muda nada na conta. Notem que o 9 cancela com o 3, fica 3 em cima. O 8 cancela com o 2, fica 4 em cima. Facilita bastante fazer a conta assim. 3 vezes 4 dá 12. E 12 vezes 7 dá 84 triângulos. Você pode formar com essa situação. Outra maneira seria usar a fórmula. Pela fórmula, isso seria um C9,3. Uma combinação de 9 elementos, 9 pontos, dos quais você escolhe 3, cuja fórmula é 9 fatorial sobre 6 fatorial. Esse 6, lembra, é a subtração dos dois, 9 menos 3. E aí você põe um 3 fatorial aqui. Só terminando rapidinho, ó, desmembra o 9 fatorial para ele poder cancelar. Vai ficar assim, ó, 9, 8, tudo com vezes aqui entre eles, tá? Depois 7, depois 6. Opa, posso parar a conta, porque já tem um 6 embaixo. Então, se eu paro a conta aqui, eu tenho a garantia de que o 6 fatorial cancela, ó. Matou? E aí você vai ter aqui embaixo, ó, o que sobrou? Na parte de cima, 9 vezes 8 vezes 7. E na parte de baixo, 3 fatorial. Aí eu não vou nem fazer a conta, porque ela já está aqui, ó. 9 vezes 8 vezes 7 sobre 3 fatorial, tá lá, a primeira conta que a gente fez. Vai dar os mesmos 84. Mas vocês estão vendo que a conta em si é muito simples de ser feita? E o mais difícil da questão é a interpretação inicial, se eu vou dividir ou se eu não vou dividir. E essa interpretação não é matemática, é uma interpretação de texto, é ler o texto. Olha outro problema bacana e bem aplicável à nossa vida. Quantos são os possíveis jogos da Mega Sena? Vamos relembrar, eu também não sei porque eu não jogo. Então fui atrás na internet agora há pouco. A Mega Sena é um jogo composto por 60 números. 60 números, que vão de 1 a 60. E desses 60 números, tem várias maneiras de você fazer os jogos. Mas o jogo padrão você escolhe 6. Você precisa escolher 6 para formar o seu jogo. Você pega uma cartelinha, escolhe 6, pinta eles bonitinho ali e coloca seu jogo. Tem outras configurações que eu acabei descobrindo para fazer um jogo com uma aposta com 7 números, com 8 números, com vários. Mas o que interessa aqui é a básica. Jogos com 6 algarismos, com 6 números escolhidos. Por quê? Não algarismos, né? Porque são 6 que vão ser sorteados. Então a pergunta é simples a princípio. Existem 60 números, dos quais eu preciso escolher 6. Então já estou montando aqui, ó, 6 tracinhos. Quando eu for escolher o primeiro número dos 60 disponíveis, eu vou ter lá 60 candidatos. Você tem uma tabelinha e lá está todo o número marcado, do 1 ao 60. Você tem 60 candidatos para escolher. Vejam, aquele 60 é até redundante, mas é importante falar isso. Não quer dizer que eu já usei 60 números, quer dizer que eu tinha 60 candidatos. Quantos que eu usei? 1, porque eu só preenchi uma casa. Quando eu for para a segunda casa, eu já gastei 1, eu vou ter 59 candidatos, e assim por diante, ó. Depois 58, depois 57, depois 56 e depois 55. Aí agora uma pergunta importante. A ordem que você escolheu esses números importa ou não importa? Aí eu vou pensar uma situação super simples. Eu acho que nenhum de vocês nunca jogou na Mega Sena os algarismos de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas é um jogo possível. Você pegou sua cartela, pintou o 1, depois pintou o 2, depois pintou o 3 e foi indo até pintar o 6. No outro dia você foi jogar de novo e você falou assim, vou jogar o mesmo jogo de novo, mas eu vou marcar em outra ordem que dá mais sorte. Como se fosse sorte para ganhar na Mega Sena, né? Na verdade é, mas raramente acontece. Aí você marcou em outra ordem, falou assim, vou marcar o contrário agora. Você marcou 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Se você tirasse uma foto dessa cartela, primeiro aqui, ó, você tirou uma foto dela, e depois tirou uma foto dessa aqui, ó. Essas duas cartelas seriam iguais ou seriam diferentes? Elas seriam absolutamente iguais,
Porque depois que você preencheu a cartela, você não sabe qual foi a ordem que você colocou. Você já viu como é um sorteio da Mega Sena? Eles vão lá, eles sorteiam os números, né? Normalmente eles sorteiam a dezena, depois a unidade. Aí sorteou a dezena 1 e a unidade 5. 1 com 5 dá 15. Se você tiver o número 15, pronto, você já acertou. Você não precisa acertar a ordem com que os números vão sair. Basta você acertar que o número saiu. Suponha que quando você estava fazendo o seu jogo, o 15 foi o último número que você marcou. Mas no dia do sorteio, o 15 foi o primeiro a ser sorteado. Você perdeu? Lógico que não, senão seria impossível ganhar na Mega Sena. Imagina, você teria que acertar os 6 números e a ordem de sorteio deles. Seria bem mais difícil de se ganhar. Então, claramente aqui na Mega Sena, a ordem que você marcou os números não importa. Então, você não pode permitir a permutação entre eles. Não são 6 elementos? 6 elementos podem ser permutados, permutação simples, fórmula da aula passada, de 6 fatorial maneiras. Aí você tem uma conta gigantesca para fazer, fiquem tranquilos que não vai ter conta desse tamanho na prova, não é esse o foco do curso, mas eu fiz a conta já antes na calculadora, fiz uma colinha, esse valor é 50 milhões, 63 mil, até por separador aqui, ó, 860. É jogo pra burro, hein? Esse é o total de jogos que você pode fazer na Mega Sena, simplesmente escolhendo 6 números no universo que vai de 1 até 60. Tudo bem? Na próxima semana eu vou fazer mais exercícios com vocês e começar a passar os primeiros para vocês fazerem. Mas antes disso é fundamental que eu antes tenha treinado várias situações com vocês. Tudo bem, pessoal? Por enquanto é isso. Brigadão, tchau e até a próxima.